Esse vídeo é um desabafo. Eu tô fazendo ele sem script, sem nada, numa raiva que tá assim me atormentando. E aí, briosos, como vocês estão? Mano, eu comecei na perfumaria há coisa de 2 anos atrás. Talvez um pouco menos. E isso eu digo, eu comecei na perfumaria, foi eu comecei a ver vídeos de perfumes. De gente fazendo reviews, né? Resenhas de perfumes. Cara, eu adorei muito aquilo. Eu já gostava de um cheirinho bom, quem não gosta, né? Mas daí aquilo lá me cativou e eu comecei a consumir aquele conteúdo com tamanha voracidade. É uma coisa muito viciante isso. Vocês estão aqui, vocês sabem. Você vai assistindo aquilo, vai começando a aparecer isso para você. Né? Perfumes e propagandas e marketing daquilo. E como eu falei no vídeo dos clones, todo mundo é suscetível a isso. Não é à toa que os caras gastam aquele monte de dinheiro em marketing. Porque funciona, cara. A gente é sugestionável. A gente vê aquilo, eles ficam martelando aqui na nossa cabeça, a gente quer aquilo. E a gente vai até achar aquilo bom, pelo tanto que a gente ouviu falar, velho. É impressionante isso, mas acontece. Cara, e a minha vontade naquela época era comprar perfumes designers. Os perfumes das marcas famosas, que eu ouço, que eu vejo, que eu desejo há tantos anos, desde que eu era um adolescente. Fui lá, primeiro perfume que eu comprei, Nautica Voyage. Eu já tinha esse One Million e esse 212 VIP, mas eu ganhei eles, eu não sabia nada de perfumaria naquela época, então eu não vou contar eles. Mas esse foi o primeiro que eu comprei, porque naquela época era o que todo mundo falava. Mano, é bom, e assim, é um perfume barato e que ele é bom, e realmente, ele não é um perfume ruim. Acontece que depois que você vai comprando mais perfume, você passa a ver que ele é um perfume simples, com uma baixa performance, daí você começa a ir para coisas melhores. E essa era a vontade, ter perfumes designers, ter aqueles perfumes que eu via naquele pessoal falando dos perfumes, eu via a coleção deles, aquelas coisas maravilhosas, aqueles frascos lindos, velho. Falei, mano, isso deve ser, sabe? Eu ficava imaginando como era entrar no estúdio daquele pessoal. O que hoje eu sei, porque assim, é o meu quarto isso aqui, não dá pra você ter um quarto pequeno. Mas eu acho que é o quarto mais cheiroso da minha cidade, sabe? E era isso que eu ficava imaginando naquela época. Cara, e aí eu comecei a comprar perfumes e devagar fui comprando uma coisinha ou outra. E a coleção foi aumentando. Não tinha nada desses móveis aqui. Antes era só esse aqui. Era só esse pequenininho. Tinha 3, 4 perfumes aqui. E eu fui comprando e tive que ir aumentando. E aí eu resolvi lançar o canal. E abri ele primeiro lá no outro, no vizinho aqui, né? Não no vizinho que começa com I, no vizinho que começa com T. E o negócio foi bem lá, cara. Começou a ir bem, aqui começou a ir bem agora também. Mas assim, aí eu comecei a passear naquela rede. Porque eu só passeava aqui no YouTube antes. E aqui no YouTube, já naquela época, aparecia coisas que não eram designers. Estava começando, na verdade. Só que de um tempo pra cá, depois que o canal começou a ficar legal, cara, eu não vejo mais ninguém falando de perfume designer. Ninguém falando de perfume de nicho. Nicho, que era uma coisa que logo no começo eu aspirava um dia poder comprar um nicho. Comprei o meu primeiro esses dias, cara. Nem desembrulhei ele, mas eram os desejos que eu tinha. Todos fundamentados numa questão do desejo criado pelas marcas na minha pessoa, na minha mente, no meu desejo de consumidor, de ter aquilo. Aquela coisa que é luxuosa, uma coisa que é fina, pristina. Era aquilo. E ainda naquela época, na montagem da minha coleção, tanto que a minha bio diz: vem comigo montar uma coleção de perfumes. Porque foi essa a ideia. Eu não tinha perfume nenhum, eu queria começar a entrar nesse meio e falei: vou montar o canal e mostrar minha coleção aumentando. E eu ia passando os conhecimentos poucos que eu tinha, hoje ainda são poucos, eu estou aprendendo ainda. E ia consumindo o conteúdo das pessoas, dos influencers que eu já tinha há muito tempo, tanto os brasileiros como os gringos. Só que de repente uma coisa começou a acontecer que assim foi aos poucos acontecendo, parecia normal, mas hoje é o que me incomoda demais. Cara, ninguém mais fala de perfumes de nicho ou perfumes designers, principalmente. Hoje é só o contratipo, não sei da onde, o árabe, não sei da onde, que parece com aquele, que é igual um por um, e isso e aquilo. Cara, isso é uma puta de uma papagaiada, todo mundo sabe disso, entendeu? Esse canal não é político, mas não dá pra gente fechar os olhos para a situação econômica causada pela política do país. O povo não tem dinheiro, cara.
O povo não tem dinheiro nem para comprar sem o imposto. Quanto mais com esses impostos absurdos. E vou parar por aí. Todo mundo já sabe disso. Eu sei que isso é uma consequência, essa invasão desses contratipos e de árabes é uma consequência dessa situação econômica. Mas, cara, eu fico muito passado com isso. É uma coisa que meio que tirou o brilho da perfumaria, no meu ver, sabe? No meu ver. Eu sei que são bons os perfumes. Os contratipos, os árabes são bons, eu tenho alguns. Mas, mano, não é aquilo que a gente deseja. Não é aquilo que eu desejo, que me fez assim, mano, eu quero entrar nesse mundo, eu quero conhecer isso. Toda essa questão visual, toda essa questão olfativa desse mundo que eu quero participar. De repente, o que aconteceu? Eu me vi desamparado junto àquelas pessoas que eu seguia. Aquele pessoal que tinha, que para mim os caras entendiam tudo da perfumaria. Estavam lá, sem eles saberem, mas na intenção, lógico, de me guiar, assim como tantos outros que estavam entrando sem saber nada. Eu não vejo mais os caras. Não consigo mais ver. Até sair do canal de vários. Porque você começa a escutar umas papagaiadas lá, umas coisas que eu falo, cara, naquela época, se eu não tivesse entrado na perfumaria, muito provavelmente eu estaria até hoje escutando todas aquelas coisas que os caras falam e achando que era verdade. Mas hoje, que eu tenho um mínimo de conhecimento na perfumaria, eu ouço os caras falarem e eu falo, puta, mano, o que que tá acontecendo? Tá tudo errado, bicho. Parece que as pessoas não estão sendo fiéis à própria perfumaria, que é uma arte. Ainda que aqui nessa rede tem ainda se falado de perfumes designers e de nicho, ainda tem mais. Na outra, você não vê, cara. Você pode ficar rolando o feed que de 100 vídeos você vai achar um. Um, cara, falando de um designer ou um nichinho. E são os que menos têm visualização. Então eu tô numa puta de uma enrascada, numa encruzilhada, a verdade é essa. Vou começar a comprar essas coisas só para fazer conteúdo? Eu sei que as pessoas querem, elas querem hoje essas coisas porque foi feito esse mesmo marketing que me seduziu nos designers, agora para esse negócio de contratipo. Eu sei disso. Mas, no mesmo ponto, eu sei que é uma enganação, cara. Eu falei lá no vídeo, clone é uma enganação. Sabe, o perfume pode ser ótimo. E é, velho. É um perfume legal, cara. Muito bem feito, claro, dentro da possibilidade que o valor de venda dele, o custo dele permite. E os árabes também. Árabes têm uma questão que lá eles não pagam imposto. Tem imposto de renda, não tem imposto de produção, não tem imposto de importação. Eles podem importar o que eles quiserem, sendo que eles têm a maioria das coisas lá. O que eles não têm, eles importam sem pagar imposto e ainda exportam, cara, com benefícios, bicho. É óbvio que o negócio vai chegar aqui, é barato e é de melhor qualidade. Na verdade, eu já até decidi que eu vou comprar um outro contratipo, essas coisas. Vou fazer as resenhas, cara, tratando eles como perfumes autorais daquele pessoal. Eu não vou nem falar que parece com tal que foi inspirado, nada disso. Vou fazer isso, cara, porque o pessoal quer. O que acontece é que eu entrei nessa para satisfazer um desejo meu de falar e conhecer perfumes, designers e posteriormente de nicho. Entendeu? Daí agora, se por causa, não, eu quero views, eu quero inscritos ou seguidores, vou pegar e começar a fazer de perfumes que eu não quero ter, porque eu não tenho nenhum desejo de ir lá e comprar perfumes contratipos. Nem árabes, a verdade é essa. Mano, árabe tem dois que eu gosto. O Liquid Brum e esse daqui. Não tem mais nenhum. E o Hassassi é bom também. É legal. Mas, mano, não tem identidade. Não tem identidade, cara. O próprio de nicho que eu comprei, cara, o nego pode estar olhando aí falando, pô, mas aquele lá é também um inspirado. Cara, eu acho que é inspirado assim bem de leve. Porque eu já provei ele, não tem nada a ver com aquele lá que dizem que é o pai de todos os perfumes de abacaxi, né? Mas pessoal, isso aí era só uma coisa, eu queria desentalar da garganta, eu nem sei como é que esse vídeo vai ficar, se vai ter aceitação, mas eu queria falar isso daí, espero que vocês entendam, sabe? É do coração que tá vindo isso aí mesmo, assim como veio o short do Clone é uma Enganação. Mas infelizmente aquele lá não teve não dissipou como eu queria que dissipasse, né? Não sei porquê. Mas é isso aí, tá bom? Um grande abraço e até mais.